Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao nosso canal Médico de Valor. Quem está chegando agora já vai curtindo, vai se inscrevendo no canal, ativando o sino para ficar recebendo os nossos conteúdos. E no vídeo de hoje nós vamos debulhar, não sei se esse verbo existe, né? Mas nós vamos dissecar o livro do grande Daniel Coriolano, médico, um amigo que nós entrevistamos há pouco tempo no nosso podcast Médicos de Valor. O livro Sucesso no Consultório, 200 Perguntas e Respostas. Eu vou colocar o link deste livro também na descrição. Tá certo? Eu separei aqui algumas boas perguntas e o meu objetivo não é apenas citar a resposta dele. Não, eu quero realmente dar minha contribuição. Gostei do livro, um livro objetivo, um livro direto para médicos que têm algumas das dúvidas que estão aqui presentes. São 200 dúvidas, aparentemente. Então tem um material focado em gestão, marketing, captação, experiência de clientes, etc. E eu vou trazer minha contribuição aqui. Eu separei algumas dezenas de perguntas, por isso que eu acho que esse vídeo ele vai ter parte 1, 2 e 3, ou parte 1 e 2, não sei. Então vamos ver o que a gente vai fazer. Sem mais delongas, sucesso no consultório, 200 perguntas e respostas, do grande Daniel Coriolano. Olha só, eu separei aqui a pergunta 11. Quais são os benefícios de realizar pesquisas com pacientes? Já vamos começar direto ao ponto, né? Quais são os benefícios de realizar pesquisas com os pacientes? Ele diz que pesquisas com os pacientes revelam realidades não percebidas, profissionalizam o trabalho do médico e demonstram zelo em relação aos pacientes, né, formando ali promotores da marca e criando inteligência empresarial. Eu vou até sublinhar aqui um ponto que ele citou bem interessante, inteligência empresarial. Então, poxa, o médico ele precisa de inteligência empresarial? Precisa. Se você tem consultório, se você tem uma clínica particular, se você tem um consultório particular, se você tem PJ, se você é pessoa jurídica, se você tem ali, né, o seu CNPJ, você vai necessitar de uma certa inteligência empresarial. Você precisa construir isso com o tempo. Inteligência empresarial se constrói com dados. Se você é um médico que não capta, não guarda, não analisa dados e não utiliza os dados para ter melhores resultados, para aprimorar o teu serviço, sinto muito, você está vivendo uma medicina de algumas décadas atrás. Então, quais são os benefícios de realizar pesquisas com os pacientes? Sempre que você faz pesquisa com seus clientes, você tem a possibilidade de otimizar o teu serviço, de aprimorar o que você oferece, de garantir, fazer com que mais pacientes venham até você. Por quê? Porque o que acontece? Hoje você tem, dentro de um negócio particular médico, várias estruturas. Uma estrutura de captação, uma estrutura de serviços que são entregues, uma estrutura comercial, uma estrutura operacional. Então, quando você capta ali dos teus pacientes, realiza pesquisas com eles, e dentro dessas pesquisas você tem perguntas-chave, significa que você tem esse interesse de aprimorar o que você está fazendo. Você só consegue melhorar aquilo que você mede. Se você não mede, você não melhora. Então, muitas vezes o paciente vai chegar e vai dizer, olha, a sala de espera é péssima. E aí você melhora a sala de espera, gerando uma experiência melhor para o teu cliente. Olha, tentei marcar com a tua secretária, mas é difícil marcar com ela. E o que você faz? Você troca a secretária, né? Porque se está difícil marcar com ela porque ela não responde, é um péssimo sinal. Então, muitas vezes, essas perguntas, essas pesquisas que você vai fazer com pacientes, por exemplo, vão te ajudar a construir um negócio muito melhor. Você vai ter um negócio muito melhor se você fizer essas pesquisas de maneira recorrente. Então, existem vários benefícios. Então, se o médico ele deseja ter mais resultados no consultório, na clínica particular, ele precisa fazer pesquisas. Ele precisa conversar com seus clientes e entender como que eles enxergam o seu consultório, a sua clínica, o seu serviço, tá certo? Com muita humildade, você vai analisar os dados, porque muitas vezes o paciente, ele, sei lá, né, não gostou muito do que você ofereceu para ele, não teve uma experiência legal, e ele, de fato, vai criticar você. Você sempre vai avaliar essas críticas de maneira, digamos assim, muito humilde, tá certo? Temos aqui outras dúvidas, olha só. Por que a relação médico-seguidor é importante? E aí o Daniel diz o seguinte, a relação médico-seguidor é importante porque reflete as mudanças sociais e a importância da comunicação na era digital. Ela envolve a interação entre médicos e seguidores online, que pode influenciar a confiança e a reputação do profissional. Ignorar esse aspecto pode afetar negativamente a carreira e a relação com os pacientes. Vamos lá, boa resposta. Por que a relação médico-seguidor é importante? Quando eu comecei a trabalhar com médicos, eu comecei pelo marketing digital. Então, eu falava muito sobre marketing. O marketing é necessariamente toda a estrutura que você vai construir para captar clientes. Seja através de histórias, seja através de algumas estratégias, metodologias mais antigas, outras mais recentes. Mas o ponto é que a medicina ela não existe sem a relação médico-paciente. E a grande questão hoje para o médico é que antes de se tornar paciente, o indivíduo ele se torna seguidor. Boa parte deles, pelo menos. Então, quando o médico ele entende que antes do indivíduo se tornar o paciente,
um paciente dele, no caso, ele vai entrar no Instagram, vai entrar no TikTok, vai entrar no YouTube, ele vai seguir, vai se inscrever, vai acompanhar. Aí ele percebe que a relação não começa mais quando o indivíduo está no consultório. Antes de se tornar paciente, antes de se tornar cliente, o indivíduo se torna seguidor. Então, é importante você sempre estar muito atento à forma como você se posiciona, as coisas que você fala, como você fala, e trabalhar justamente essa intencionalidade na comunicação, para que as pessoas que estão te acompanhando antes de se tornarem suas pacientes, elas consigam, dentro da mente delas, construir uma ideia de coerência. Ok? Coerência, autoridade, valor. Então, a relação médico-seguidor, ela antecede, na verdade, ela antecede o fechamento de uma consulta. Então, se você tem uma péssima relação médico-seguidor, se você é uma pessoa que não passa para os seus seguidores confiança, autoridade, profissionalismo, infelizmente você vai ter péssimos resultados no consultório também, beleza? Você vai mais afastar clientes do que atrair clientes. Então, é por isso que essa relação médico-seguidor é importante na minha visão também. Pergunta 14. Como a ausência das redes sociais afeta a sua prática e a sua captação? E aqui o Daniel diz o seguinte: não estar presente nas redes sociais hoje é similar a não ter um cartão de visitas no passado, né? Pacientes buscam informações de saúde online e esperam encontrar seus médicos nessas plataformas. A ausência pode levar à perda de oportunidades de engajamento e confiança. Então, vamos lá. Boa pergunta, tá? Fez uma analogia com o passado, correto? É isso mesmo, né? Então, o que antes estava associado ao cartão de visitas, o que antes estava associado às revistas de saúde, o que antes estava associado a outros canais de aquisição, hoje são as redes sociais. Então, o fato do médico se ausentar nas redes sociais prejudica o médico? Não necessariamente, porque as redes sociais não são o único canal. Mas qual é o ponto que você precisa prestar atenção aqui? Que, apesar de não ser o único canal, é um dos melhores canais. São os melhores canais. Por quê? Porque o nível da escala de captação é muito maior. Você consegue chegar em muito mais pessoas utilizando o meio digital do que o meio analógico, do que o meio físico. Então, não é que se você não tiver um Instagram, se você não tiver um TikTok, se você não tiver um YouTube, você vai perecer, você vai empobrecer. Não, não é isso. Significa só que enquanto algumas pessoas estão nadando abraçadas, você está ali, né, sofrendo para caminhar alguns centímetros, né, nadar alguns centímetros com alguns pesos nas pernas. Você vai chegar do outro lado? Se Deus quiser, sim. Mas o grande ponto é esse: a velocidade com que você chega. A velocidade com que você chega e o tempo que você vai demorar, consequentemente. Então, a ausência das redes sociais afeta a sua prática e a sua captação? Afeta. Afeta. Não é que você perde, é que você deixa de ganhar. Beleza? Outro ponto que eu separei. Olha só, pergunta 17. Como diferenciar o uso pessoal e profissional das redes sociais? Profissionais da saúde devem considerar ter apenas uma conta, onde compartilham tanto aspectos pessoais quanto profissionais. A autenticidade e a transparência ajudam a construir uma imagem confiável e atrair pacientes. Só não pode transformar sua rede social em um panfleto digital. Então, o Daniel defende que você tenha uma conta apenas, beleza? E aqui eu fico ali no meio termo. Por quê? Eu já defendi que tivesse só uma conta. Quando o médico decide abrir uma conta no Instagram, ele precisa definir para quem ele vai falar. Porque se você não define para quem você vai falar, e se você não tem o costume de estudar, de exercitar a sua comunicação, provavelmente você vai ter uma comunicação que não é efetiva. E aí você vai perceber que, se você fala para todo mundo, você não fala para ninguém. E aí é melhor realmente cortar todas as possibilidades que não seja a conversa direcionada para o teu cliente ideal. Tudo bem. Agora, digamos que você seja um excelente comunicador e você consegue, muitas vezes, falar para dois perfis, dois ICPs, dois clientes ideais diferentes em um mesmo perfil. É possível? É. Vai exigir de você uma habilidade de comunicação muito maior. Vai exigir de você uma capacidade de persuasão, de organização de conteúdos, de construção de linha editorial muito maior. Então, assim, em resumo, para ter menos trabalho, para ter menos estresse, é melhor que o médico realmente fale para uma pessoa apenas, que seja um perfil direcionado para um tipo de cliente, digamos assim, para quem você quer atrair de fato. Ok? E aqui tem um ponto interessante que é o seguinte: como diferenciar o uso pessoal e profissional? Aí eu já trago uma outra ideia também, de que é para você olhar para o Instagram como sendo uma ferramenta de trabalho. Eu não acho interessante que o médico olhe para o Instagram como sendo uma ferramenta pessoal para ele ficar procrastinando, perdendo tempo, olhando bobagens, olhando vídeos ali. E eu digo isso porque o Instagram, as redes sociais, a internet, pelo menos eu posso falar por mim, me afetam de fato. Se eu ficar ali muito tempo, se eu ficar ali um pouco a mais do que o ideal, eu vou entrando lá em caminhos, né? Vendo vários vídeos e vou me aprofundando e vou perdendo tempo. A gente não pode perder tempo. Então
Nós não podemos perder tempo com coisa que não vai agregar pra gente de forma nenhuma. Poxa, Cassiano, mas é lazer. Não, tem lazer melhor pra tua vida. Tem lazer melhor com a tua família, com os teus filhos, vai assistir um filme, vai, não sei. Agora, às vezes você entra ali, ó, e fica, né? Horas, vários minutos. Então, até nesse ponto é importante ter essa consideração de separar o que é a ferramenta Instagram como ferramenta de trabalho ou como um modelo de fuga da realidade, e onde você vai ficar ali preso durante alguns minutos, e quando você sai, você olha e pensa, meu Deus, olha o tempo que passou, olha o tempo que eu gastei aqui. E muitas vezes o que é que você faz? Você volta para o mesmo lugar. Então, eu acredito que você deva enxergar o Instagram, essa ferramenta, desta maneira, beleza? Pergunta 18. Quais são os riscos de estratégias inadequadas nas redes sociais? E aqui o Daniel diz o seguinte, estratégias exageradas podem comprometer a reputação profissional, publicar conteúdos apenas para ganhar seguidores pode levar a equívocos e danificar a imagem profissional. A ética deve guiar todas as interações online. Então, vamos lá. Tudo certo aqui, não discordo de nada. Quais são os riscos de estratégias inadequadas nas redes sociais? Hoje, você pode crescer no Instagram de várias formas. Hoje nós temos várias trends, nós temos várias possibilidades, e você tem vários, digamos assim, gurus do Instagram, cada um com o seu método, cada um com a sua forma. E detalhe, olha só, todas as formas dão certo, tá? Todas as formas dão certo. Você escolhe um e faz. A realidade é essa. Por quê? Porque o algoritmo ele não vai funcionar de maneira única, porque ele vai trabalhar justamente com o comportamento humano. E nós não somos lineares. O nosso comportamento ele não é linear. Ele é multifacetado. Nós mudamos de opinião rápido, nós temos várias opiniões a respeito de um mesmo tema, nós temos vontades e olha só, tudo pode mudar de acordo com o dia. Às vezes você está um pouco mais estressado, você muda a opinião, você muda um jeito de falar, você muda um jeito de agir, o seu comportamento. Então você não pode acreditar que uma plataforma que utiliza desses recursos humanos, ela vai ter uma estratégia única de sucesso. Não vai. Por isso que o médico pode utilizar qualquer metodologia que ele acha que é interessante, que cabe que dentro do contexto dele, naquilo que ele acredita, naquilo que ele sente mais confortável, né, se sente mais confortável de fazer. Agora, quais são os riscos de estratégias inadequadas nas redes sociais? Muitas vezes, algumas dessas estratégias vão gerar um efeito contrário ao que você espera. Não é porque aquela trend dá certo que vai gerar um puta resultado para você. Tá? Então você precisa avaliar muito bem e se colocar no lugar do teu cliente ideal. Poxa, como é que o meu paciente vai me enxergar quando eu lançar isso daqui? Como é que o meu paciente, que vai gastar uma grana comigo, como é que ele vai me olhar? Como é que ele vai me interpretar se eu fizer um conteúdo neste formato ou falando esse tipo de coisa? E aí você tem uma ideia. Então, óbvio que vai ser necessário bom senso. Agora, se o médico não tem bom senso, meu querido, aí não tem muito o que fazer, não. Aí você realmente vai ter problemas, tá? E nós sabemos que tem muitos médicos que não têm bom senso mesmo. E não tem o que fazer. Pergunta 19. Como criar conteúdo relevante nas redes sociais? Legal, boa pergunta. Uma pergunta aberta, mas bem interessante. Publicar conteúdos que educam e informam os seguidores sobre saúde e bem-estar. Use a rede social para construir uma marca pessoal forte, mantendo sempre o respeito aos conselhos éticos. Como criar conteúdo relevante nas redes sociais? Olha só, eu vou pegar até uma parte da resposta do Daniel, vou sublinhar aqui, marca pessoal forte. Como é que o médico constrói esses conteúdos relevantes nas redes sociais? Primeiro, nós precisamos entender o que é que significa relevância, né? Então, se o teu conteúdo, para ele ser relevante para o teu perfil de cliente, de algum modo é necessário que o teu cliente tenha um interesse sobre o tema que você está abordando. Sendo, como é que eu vou saber o que é que o meu cliente quer consumir? Testando. Você precisa produzir conteúdos de temas diferentes várias vezes, e você vai entender o que é que funciona, o que é que não funciona. Não tem como você descobrir, por mais que você tenha muito tempo de medicina, você não pode olhar para essa questão de produção de conteúdo somente pelo aspecto técnico. Você precisa entender que o Instagram não funciona ali para vender medicina. Ele funciona para sociabilizar. Então, os temas universais eles têm um peso muito maior. Daí vem o seguinte ponto. O que você vai falar é importante. E o como você vai falar também é importante. Qual formato que você vai usar? Por exemplo, existem pesquisas que mostram que uma mesa de estudos repleta de informações meio que geram um esforço cognitivo maior e você perde ali, digamos assim, performance em estudo. Ou seja, em resumo, é melhor ter uma mesa limpa com um livro apenas e você vai estudar, você vai ter uma performance melhor. Eu poderia dizer isso assim, em um vídeo. Saiu um estudo que mostrou que se você tiver uma mesa... Beleza, isso vai dar um resultado bacana para mim? Talvez não. Aí eu vi recentemente uma professora de inglês, muito conhecida, agora esqueci o nome dela, agora me fugiu o nome. Passando essa informação, porém, ela estava atuando. E ela utiliza um pouco de humor dentro do perfil dela. Ela estava sentada, como sendo a pessoa que estava estudando, e vinha depois, ela também, né, como se fosse um clone,
conversando com ela mesma a respeito da confusão que estava ali. E era um roteiro que trazia humor, né? Era um teor bem humorístico. E óbvio que esse modelo deu muito mais resultado do que se ela simplesmente vomitasse essa informação, ok? Então, nós precisamos entender que os conteúdos eles vão ser relevantes para a audiência não só pelo que você fala, mas pelo como você está falando, o formato que você está utilizando, a tua capacidade de gerar ganchos, a tua capacidade de ser persuasivo e não só em atrair a atenção, mas em reter a atenção das pessoas naquilo que você está tentando oferecer para elas. Beleza? Então, como criar conteúdo relevante nas redes sociais, levando em consideração esses pontos que nós estamos falando agora, ok? Lá na pergunta 22, o Daniel traz o seguinte ponto, o seguinte questionamento: qual é o impacto das redes sociais na aquisição de pacientes? E aí ele responde: ter uma presença ativa nas redes sociais aumenta a visibilidade e a credibilidade. Estratégias de inbound marketing ajudam a atrair e converter seguidores em pacientes, melhorando o engajamento e a fidelização. Então vamos lá, tudo certo. Aqui todas as perguntas, eu li aqui o livro e todas as perguntas estão certas, tá? Eu vou tentar fazer algumas contribuições apenas. Qual é o impacto das redes sociais? E é contribuição no sentido, para que vocês me entendam bem, não é que a pergunta, a resposta é uma resposta incompleta ou é uma resposta errada. Não é. A minha visão, digamos assim. Eu estou contribuindo com a minha visão. São pessoas que têm vivências, experiências e visões de mundo, apesar de semelhantes em muitos pontos, e o que nós complementamos. Qual é o impacto das redes sociais na aquisição de pacientes? Olha só, um ponto importante para vocês. Eu estou respondendo isso aqui agora, eu não preparei nada antes, tá? Tá tudo meio que no freestyle, digamos assim. O impacto das redes sociais na aquisição de pacientes. Eu acredito que as redes sociais, nós podemos pensar da seguinte maneira: as redes sociais democratizaram a medicina. O médico hoje consegue chegar em pessoas e entregar um conteúdo, um conhecimento médico que essas pessoas jamais teriam de outra forma por conta das redes sociais, por conta da internet. Então, as redes sociais, elas possibilitam, não só nesse quesito de democratização, mas pessoas que nunca te conheceriam passam a te conhecer por conta das redes sociais, muitas vezes. E isso possibilita, isso abre uma porta para que você se torne o médico dessas pessoas, porque hoje também nós temos a possibilidade da telemedicina. Então, o impacto é gigantesco. O impacto é gigantesco. Não tem como comparar um médico que tem Instagram e um médico que não tem Instagram. Um médico que tem TikTok, um médico que não tem TikTok. Um médico que tem YouTube, um médico que não tem YouTube. Então, você ter uma rede social que não só é trabalhada, mas é bem trabalhada, de maneira estratégica, intencional, com métricas, objetivos, enfim, faz com que você seja um profissional muito mais preparado para atuar no mercado médico atual do que se você simplesmente não tivesse nada disso. Então o impacto é gigantesco na aquisição de pacientes. E olha que nós estamos falando somente de um trabalho feito de maneira orgânica. Imagina se nós entrássemos no quesito aumento de alcance por utilização de tráfego, por exemplo. Ok? Vamos agora para a pergunta número 23. Por que criar um perfil no Google para a sua clínica? E aqui o Daniel coloca o seguinte: criar um perfil no Google é ótimo, né? Criar um perfil no Google é essencial para ser encontrado por pacientes que buscam serviços de saúde na sua região. A geolocalização e as classificações nos usuários influenciam a ordem dos resultados, aumentando suas chances de ser escolhido. Excelente, é isso aqui mesmo. Legal, show de bola. Daniel, teu livro está tudo riscado, tá? Tô riscando tudo aqui. Por que criar um perfil no Google para a sua clínica? Vamos lá. Qual é a principal ferramenta de pesquisa do mundo? Ainda é o Google. Tudo bem, hoje nós temos um aumento considerável do engajamento nas inteligências artificiais. Eu, por exemplo, hoje pesquiso muito mais utilizando o GPT do que o Google. Essa é a realidade, tá? Ainda mais agora que as inteligências artificiais estão ficando cada vez mais aprimoradas no quesito confiabilidade. Então, elas estão cada vez mais confiáveis. E elas também agora têm acesso, né, direto ali para fazer pesquisa. GPT, Cloud, Grok, entre outras inteligências artificiais. Nós sabemos que agora tem esse acesso. Então, assim, quando você tem um perfil no Google, nós precisamos pensar no público geral. Ah, Cassiano, você pesquisa com a inteligência artificial. Beleza, mas o povão não faz isso. E quando eu falo povão, não estou citando classe social. Estou me referindo realmente ao maior número de pessoas. Então, o maior número de pessoas pesquisa pelo Google, coloca lá no Google, porque se acostumou, é hábito. Pode ser que dentro de pouco tempo isso mude, mas ter um perfil no Google é bom para o seu negócio, para a sua clínica, por quê? Porque as pessoas usam o Google para pesquisar. É uma das principais ferramentas, é a principal ferramenta de pesquisa. Qual é a segunda principal ferramenta de pesquisa, Cassiano? No YouTube, entendeu? Então, que é do Google. Então, você precisa estar onde o seu cliente vai te procurar. Se ele vai te procurar no Google, você precisa estar lá. Se o teu perfil de cliente te procurar no LinkedIn, você precisa estar no LinkedIn. Se ele te procura no Instagram, você precisa estar no Instagram. Ou você vai se esconder do seu cliente. Você não é burro, se você for burro, você se esconde. Então,
Por que criar um perfil no Google para a sua clínica? Porque meu paciente vai me procurar no Google. É isso. Entendeu? Qual a importância das avaliações no Google? Essa que é a pergunta 25. Avaliações positivas aumentam sua credibilidade. Peça aos pacientes satisfeitos para avaliarem sua clínica, focando nos pacientes ideais para atrair mais do mesmo perfil. Achei bacana isso daqui, ó. Focando nos pacientes ideais. Vou falar sobre isso também. Boa sacada do Daniel. Então, qual a importância das avaliações no Google? Quando nós falamos de saúde, não só em saúde, mas em qualquer nicho, existe um negócio chamado prova social. Então, o que é a prova social? É quando alguém contrata, compra aquele serviço, aquele produto que você está pensando em comprar e faz uma avaliação. E a pessoa diz, olha, vale a pena. Sabe quando você vai na Amazon e lá no final você vai ver as estrelas daquele produto, a nota que o pessoal dá, as fotos e tudo mais, justamente para gerar uma maior confiabilidade no processo de compra? Eu já deixei muitas vezes de comprar coisas que estavam no carrinho porque eu cheguei lá, né, na parte das estrelas, das avaliações, e eu via pessoas falando, olha, estou insatisfeita, uma estrela, quebrou antes de chegar, coisa. Eu tirava do carrinho. Por quê? Eu vou me arriscar? Não. O processo de compra e venda é um processo que tem como base, como fundamento, a confiança. Se você não confia, você não compra. Então, as avaliações do Google para um médico são importantes justamente porque aquele empurrão que falta, muitas vezes para fazer a pessoa definir se vai escolher o médico A ou B, muitas vezes é aqui que a pessoa decide. Da mesma forma no iFood. Você vai ver, por exemplo, as estrelas e o número de avaliações no iFood, você tende a escolher um restaurante do mesmo nicho, digamos assim, da mesma culinária, sei lá, comida japonesa. Você pega 2, 3 ali que você viu, ficou com a cara legal, e aí quando você vai ver as avaliações, 50 avaliações, 47, 49 cada um, só que um tem 5 estrelas. Com o mesmo número de avaliações, basicamente, o outro tem 3.5 e o outro tem 4.4. Você vai ficar com qual? 5 estrelas. E pode ser que nem seja, sei lá, algum cliente louco lá não gostou da comida mesmo por algum motivo pessoal e outro seja melhor, mas você vai confiar na avaliação desses clientes. Então, a avaliação no Google é importante por conta disso, beleza? E aqui tem um ponto legal, focando nos pacientes ideais. Então ele cita aqui, ó, focando nos pacientes ideais. Sempre que você percebe que tem um paciente ideal que entrou no teu consultório, pede para ele esta avaliação. Por quê? Porque é como ele diz aqui nessa resposta, eu gostei muito disso. Quando você pede para aquele paciente responder ali, fazer uma avaliação na verdade, a tendência é que mais pacientes parecidos venham, tá bom? Então, muito boa essa sacada, tá? Muito boa essa sacada. E aí, nós vamos parar com a pergunta 26, tá? Acho que a parte 1 é essa. Depois a gente faz uma parte 2, parte 3, 4, 5. Se vocês estiverem gostando, comentem aqui embaixo. Comentem perguntas que vocês têm também sobre consultório, clínica, sobre as temáticas que nós estamos abordando aqui, que eu posso até depois utilizar para fazer novos vídeos para o canal. Então, pergunta 26. Como solicitar avaliações de maneira eficaz? E o Daniel diz o seguinte, peça as avaliações imediatamente após o atendimento, quando o paciente está mais satisfeito, e envie um link para avaliação no Google, facilitando o processo para o paciente. É isso, é cirúrgico, tá? Por quê? Porque depois que o paciente sai do teu consultório, olha só, qual o melhor momento para o médico solicitar a avaliação do paciente? Né? Seja para uma análise de NPS, seja para um Google, alguma coisa do tipo. Quando ele sai do consultório, quando ele sai ali da consulta. Por quê? Porque quando ele sai da consulta, se ele gostou, ele está com um nível de satisfação alto, ele está gostando ali de tudo que aconteceu, boa experiência, beleza. Se tu deixa essa pessoa ir para casa, se tu deixa ele não responder ali, se tu permite que isso aconteça, o que é que vai ocorrer? Ele vai esquecer. O mundo vai surgir de novo para ele, porque quando ele está dentro da consulta, ele está imerso naquele momento. Quando ele sai, os problemas vão surgir da empresa, da família, o filho, o marido, esposa, mãe, pai, tio, papagaio. E aí, quando você solicitar uma avaliação, vai ser mais difícil ele escrever com aquela emoção, vai ser mais difícil ele querer escrever até, porque vai ser só mais um problema no dia dele. Então, assim que ele sai, é interessante que você se organize com a sua secretária, você mesmo, dentro do consultório. Olha, agora que a gente acabou, faz sentido para você fazer uma avaliação? Faz sentido para você avaliar aqui no Google? Vou te mostrar como é que faz. E pede, entendeu? Esse é o momento, beleza? Pessoal, bacana, respondemos algumas dúvidas aqui. Em breve eu vou gravar outro vídeo dando continuidade, tá? Parte 2, parte 3, enfim. Curtam esse vídeo se vocês gostaram desse modelo, desse formato. Peguei esse livro do Daniel, gostei muito do formato dele. Digam se vocês gostaram, coloquem nos comentários, compartilhem esse vídeo aqui, tá? Esse episódio, né? Acho que é um episódio, vai ser uma série aqui respondendo esse livro. E mandem para amigos médicos, tá certo? O nosso canal Médicos de Valor foi feito justamente para vocês. Conteúdo de altíssima qualidade e gratuito. Então aproveitem,
consumam esse material, curtam, se inscrevam no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!